Olá, crianças! Hoje eu venho contar uma história para vocês. E o nome dessa história é As Três Partes, de Edson Luiz. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. E por causa disso, ela se desmontou em três partes. E as partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Eles então pularam para dentro da água e foram ser peixes também. Os pássaros comem peixes. Aconteceu então que as três partes que formavam o peixe foram parar na barriga de um pássaro. E justamente na barriga de um pássaro formado por outras três partes. E assim, as três partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar do prédio, bem lá no alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As três partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As três partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, um dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincaram de adivinhações, as três partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que bicho gosta de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que eram uma raposa de focinho pontudo. Depois, as três partes inventaram outra brincadeira. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram por cima dela. As três partes formaram também um escorregador e as crianças escorregaram nele. Depois, as três partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças. E de tanto procurar, encontraram as três partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as três partes e a vovó e ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As três partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam ali morando com ela e assim poderiam se divertir bastante. E contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia. E para comemorarem, as três e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada um do seu jeito. Conforme o combinado, as três partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor em detalhe e cada vez mais gostaram dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente. Algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa. Em uma cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta, para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita de seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as três partes. Fim! Então, crianças, o que vocês acharam da história?
que nós podemos observar? Que as três partes, elas são feitas de figuras geométricas. As figuras geométricas são figuras formadas a partir de uma ou mais linhas. E no texto que nós acabamos de ver, as três partes são formadas por figuras geométricas. E nós podemos perceber que lá existem triângulos, que são aquelas figuras que podem ter diversos formatos, mas sempre tem três lados e três ângulos, como mostrado aí na tela. Nós temos também o trapézio, que possui 4 lados e 2 bases, sendo uma delas grande e a outra menorzinha. E agora chegou a sua vez. Use toda a sua criatividade para também formar outras figuras com essas 3 formas geométricas. Até mais!